isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. Estou novamente com Rafael Grubizic, hipnoterapeuta, que já veio ao nosso programa. Inclusive, essa é a terceira vez que ele está aqui, praticamente um colaborador nosso. E hoje o assunto é um pouquinho diferente, é sobre depressão. Rafael, é um prazer tê-lo aqui comigo, tê-lo aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse novamente para o pessoal. Vamos lá, Camila. Primeiro, eu que agradeço essa oportunidade da gente passar um pouquinho do que a gente conhece, da nossa vivência. E sempre que me chamar, estaremos aqui disponível para a gente compartilhar um pouco, sempre um bate-papo muito saudável, muito proveitoso para todas as pessoas que te acompanham e que me acompanham de certa forma também. Bom, meu nome é Rafael Grubizic, sou hipnoterapeuta, onde a minha terapia eu desenvolvo com base na neurociência e na hipnose. E onde a gente busca, na verdade, a verdadeira origem de todos os distúrbios emocionais que a gente tem nos dias atuais. No caso do tema de hoje, não coloquemos, de repente, o Setembro Amarelo como mês da depressão. A depressão não é sazonal, não é, Rafael? Sim. Algumas o são, no caso de uma depressão pós-parto, a mulher está sobre o puerpério, mas sim um problema enraizado que muitas pessoas passam ao longo da vida com ele. Explica, pessoal, Sim. Rafael. É muito interessante você falar isso, Camila. Existem as datas que dão mais ênfase em alguns distúrbios, a questão do suicídio, da depressão e de tantas outras datas que merecem uma atenção especial de todos nós, mas é mais uma data. A grande questão é a gente tem que ficar atento a todos os dias, a todos os sinais, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, sobre as pessoas que estão à nossa volta e que muitas vezes nos dão sinais claros de algum distúrbio emocional relacionado à depressão, como é o caso de hoje, e que na correria do dia a dia, nos problemas, que todos nós temos problemas, a gente deixa isso passar batido. E na hora que a gente vê, muitas vezes já é tarde, a pessoa já está acamada, já perdeu o trabalho, o relacionamento e gera várias consequências negativas, né? No caso, você como um terapeuta que consegue identificar mais do que nós leigos quais são os indícios da pessoa estar entrando num processo de depressão, é um processo, não é? Sim, sim. Ela não cai. Não é do dia para a noite. Paulatino. Sim. Quais são? Eu falo assim, que independente dos sinais mais comuns, como isolamento social, oscilação de peso, um emagrece muito, outro ganha mais peso, uma falta de vontade, vamos falar assim, de se socializar como um todo, irritabilidade, todos esses sinais são os comuns, mas isso muda muito de pessoa para pessoa. O que eu sempre prego, assim, sempre falo para as pessoas? Eu conheço a minha esposa, você conhece seu marido, melhor que ninguém. A gente está vivenciando com essas pessoas todos os dias, com os funcionários, com os colegas e assim por diante. Então, a gente está acostumado a saber as reações dessa pessoa no dia a dia. E quando uma pessoa começa a reagir de forma diferente ao meu lado, no meu convívio, é hora de acender uma luzinha, uma lanterninha ali, para eu ficar atento. O que realmente está acontecendo com aquela pessoa? Será que é simplesmente um dia ruim ou algum problema relacionado ao seu trabalho ou à sua casa que aquela pessoa está passando naquele dia? Ou esses sinais já vêm há algum tempo que ela está entrando numa depressão, numa ansiedade, alguma coisa assim? Então eu falo assim, apesar de todos os sinais os mais comuns, isso muda de pessoa para pessoa. Então, a gente deve ficar atento, sim, às atitudes que essa pessoa toma no dia a dia. E como eu sou próximo a ela e conheço as respostas, vamos falar assim, emocionais dessa pessoa, é muito mais fácil de eu identificar isso. Muitas vezes a gente nem precisa a pessoa chegar a um isolamento total, de não ter a mínima vontade de se relacionar com as pessoas ou emagrecer demais, para aí sim eu perceber, nossa, ela está doente.
existem, no dia a dia a gente já consegue perceber isso de antemão para não chegar no chamado fundo do poço, alguma coisa assim. Inclusive nossos filhos, a depressão infantil, nós dois falamos dos cônjuges, mas nós dois temos filhos pequenos também. O meu caso não tão pequeno, mas sempre bom prestar atenção na depressão infantil ou do adolescente, que é essa fase de transição complicada, não é, Sim, Rafael? eu até gravei um vídeo essa semana sobre a questão da depressão, da ansiedade infantil, que infelizmente está ficando muito comum no nosso meio, com a questão da tecnologia e toda aquela questão da sede do conhecimento, que na nossa época era diferente, as coisas vinham devagar, de formas pausadas do conhecimento. Hoje em dia é uma avalanche, uma avalanche de informação e muitas crianças não conseguem lidar com isso. Então eu gravei justamente esse vídeo falando sobre isso, eu atendo cada vez mais crianças com esse perfil de depressivos. E se a gente for parar para pensar, como é difícil para uma criança ela ter essa noção, ela entender que isso é possível, porque ela não sabe, na verdade, as coisas relacionadas às emoções. Muitas vezes ela acha que aquilo é normal, não ter vontade de conversar com um amiguinho, de sair brincar, de soltar um pipa, jogar uma bola, alguma coisa assim. Então, ela tem essa grande dificuldade de perceber. Aí que entra o papel fundamental, que nem você falou, dos pais, de também fazer essa observação sobre como que está sendo a vivência dos seus filhos na escola, além só das notas, mas como que está sendo a comunicação do seu filho na escola, como que está sendo o relacionamento do seu filho com os coleguinhas. E estar atento às redes sociais também. Antigamente não existia isso. Era a pipa, era pular corda, amarelinha, brincar de boneca na casa da amiga, mas hoje em dia não mais é. Então você tem que estar atento para o que eles estão vendo ali. Sim, sim. Não é verdade? Porque pode gerar também um quadro depressivo. Sim, eu não sou especialista, apanho muito da questão de internet, mas existem aplicativos que você consegue, de certa forma, acompanhar ou autorizar ou não que o seu filho veja. E isso é muito importante. A minha filha tem 9 anos, demos agora no Dia das Crianças o celular para ela, mas com uma certa resistência, mas ela vem pedindo há muito tempo o celular e a gente fica até mesmo perdido, a gente que trabalha com isso, a gente fica perdido. Será que realmente é a hora de dar ou já deveria ter dado esse celular? Então, a gente fica um pouco até perdido em relação à quantidade de informação que essa criança vai captar na internet, nos canais de busca e assim por diante. Então, o apelo que eu faço para os pais dessas crianças é observarem, monitorarem de perto, quão mais perto possível, o convívio, o meio, as amizades, o que a criança assiste ou não, para evitar problemas de sono, alguma coisa assim, que vá acarretar a criança. Mais importante salientar, Rafael, que de fato, se não der o celular, ela vai estar inferiorizada em relação aos demais da escola dela. Sim, e aí, de repente, pode jogar a culpa nos pais, de repente pode desenvolver um pseudo quadro de uma depressão. Por que eu não sou igual aos meus amigos? Sim. Então, na maneira do possível, nivelá-los, não é? Sim, e, claro, certeza. ficar de olho, atento no conteúdo que esses pequenos rebentos oferem pela internet, não é assim, meus amores? É bom saber como é que está a depressão no nosso meio hoje em dia. O que você sente, Rafael, trabalhando tão perto disso? Sim, existe uma consequência muito grave que a gente, infelizmente, vai colher esses frutos negativos devido à pandemia, né? Nós estamos aliviados, de certa forma, da liberdade que nós estamos voltando a ter no dia a dia, mas existem muitos frutos negativos oriundos da pandemia, né? Os índices de depressão, de ansiedade como um todo, eles dispararam, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas, para você ter noção, Camila, o Brasil ele é o país com maior índice de depressão na América Latina. São, se não me engano, 11 ou 12 milhões de brasileiros com depressão. Saiu uma pesquisa recente pela UOL, se não me engano, da Secretaria Estadual, baseado no ensino médio, no colegial, com índices de 69%
dos estudantes de escola pública com depressão, com sinais depressivos. Então, são números alarmantes que nos apresentam, né? E que é muito preocupante, que deve sim a gente ficar atento a todo momento com tais números e procurar da melhor forma possível. Não é porque eu sou terapeuta, trabalho com hipnose clínica, que falam me procure. Não, existem N possibilidades da pessoa se tratar. Você me pegou aí de calça justa, porque eu imaginava, nós sabemos, aliás, isso é gritante, notório, que a Suíça é um dos países mais depressivos que tem, com uma economia linda, gente bonita, não tem problema nenhum, e aí chega um marasmo que as pessoas até se suicidam, tem uma ponte lá do suicídio. E o Brasil, que é tão pululante de vida, de calor humano, de sol, por quê? Por causa da economia, será? Esqueçamos um pouquinho a pandemia, porque todos passamos por isso. Sim. Mas por que um país tão... Como é que fala? Um país que aguenta tantas coisas e que está tudo bem e dá a volta por cima, sente ainda depressão? Sim, demais. A gente não precisa ir muito longe. Recentemente eu estive em Balneário Camboriú fazendo uma formação em neurociência. E para quem não sabe, na verdade, Balneário Camboriú é a Miami brasileira, é a Dubai brasileira, lá é um absurdo o fluxo de dinheiro, o volume de dinheiro que gira naquele lugar, e lá parece que a gente está realmente em outro país, tanto na questão de cultura das pessoas, educação, tudo, no estilo de vida deles é um pouco diferente do nosso, e Balneário Camboriú tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil. Ou seja, não é a beleza de um local, a quantidade de dinheiro nos bolsos que vai eximir o ser humano de ter a depressão. Ela é química. Sim. Agora, como diferenciar um mimimi, digamos assim, me desculpem aí em casa, gente, se eu firo susceptibilidades, um mimimi ocasional de uma séria doença que é a depressão? Como você, como profissional, consegue diferenciar? Tá. Eu costumo ser muito direto e muito franco com todas as pessoas que me procuram. E se eu percebo algum mimimi, como você está falando, e isso é realidade, né? Tem muitos casos que os pais obrigam o filho a fazer, ou a mulher quer que o marido faça e vice-versa. Eu faço a minha consulta de pré-terapia, né? Para eu fazer uma análise e entender o contexto da vida dessa pessoa como um todo. E se eu percebo o mínimo sinal, eu não faço essa terapia ou dou um tempo para essa pessoa realmente refletir sobre aquilo que ela está me procurando. Não é fácil da gente identificar certos sinais, mas os mais comuns, vamos falar assim, é quando a pessoa usa esse distúrbio emocional como uma bengala. Eu sou depressivo para eu chamar a atenção do meu marido. Se eu estiver doente, meu marido não vai no bar beber, não vai sair do trabalho e vai vir direto para minha casa. Se eu estiver doente, meus filhos vão me visitar com frequência. Ou se eu estiver doente, a minha mãe vai me dar a atenção que eu gostaria que ela me desse. Então, são os mais comuns que eu percebo, são essas questões de relacionamento, onde a pessoa, quando se usa da depressão ou do distúrbio emocional para querer chamar a atenção de um ente próximo. Esse é as coisas mais comuns que eu me deparo no meu dia a dia. Pronto. A anamnese feita é que nós iremos para o real tratamento daqui a pouco no próximo bloco. Até mais. Conte-nos mais um pouquinho dela, para você fazer a inserção desta pessoa no tratamento com depressão ou simplesmente porque você vai ter que tratar a pessoa que também está usando as suas mazelas para atrair o seu próximo, não é? Sim, sim. Bom, a anamnese ou a pré-terapia, como a gente costuma utilizar, ela é justamente para isso, Camila, para eu identificar alguns pontos importantes relacionados a como que eu vou desenvolver, o que de tanto eu vou enfrentar nessa terapia, como que eu vou me preparar, quais são as armas que eu vou utilizar nessa terapia numa outra oportunidade com essa pessoa. Então, ela é muito importante para eu fazer alguma leitura corporal, questões de alguns gatilhos que ela use na própria entrevista que eu vá fazer com ela. A anamnese nada mais é do que uma entrevista, tá, pessoal? Para eu entender
um pouco qual que é o real objetivo dessa pessoa. Essa pessoa está aqui porque alguém está mandando, ou ela está aqui realmente porque ela está sofrendo, ela cansou de sofrer e ela quer realmente, eu costumo falar, assumir o controle da sua vida. Ela quer deixar esse sofrimento de lado, de fato, para ela tomar as rédeas da sua vida e a partir daí ela seguir um novo rumo, aquilo que realmente ela deseja. Então é mais ou menos isso que eu utilizo e que eu faço na minha anamnese. E depois, fato consumado, tenho depressão, Rafael vai me organizar emocionalmente? Como que você vai atuar comigo? Comigo são com todos vocês, tá? De repente com um problema. Tá. Pós-anamnese, identificamos alguns pontos, questão de, desde a gestação, como é que se... É lógico que ela conversou com a mãe, algumas mães falam sobre a questão da gestação, se foi uma gravidez desejada ou não, como que foi a infância, como que era um relacionamento com os irmãos, caso tenha irmãos, na escola e assim por diante. Identificado esses pontos, a grande intenção, a grande luta minha, na minha terapia, é livrar essa pessoa de todo lixo emocional que ela acumulou durante a primeira infância dela. Porque eu acredito piamente, Camila, que todo e qualquer distúrbio emocional que nós tenhamos nos dias atuais, seja ele depressão, ansiedade, síndromes, compulsões, qualquer um deles é consequência de algo. Que quando a gente nasce, a gente é uma esponjinha e ninguém nasce a levantar a mãozinha e quero ser depressivo quando eu crescer. Eu preciso ser depressivo para eu chamar a atenção do meu cônjuge ou dos meus pais, alguma coisa assim. Não, aquilo é involuntário, ninguém fica doente, pessoal, porque quer, porque acha bonito ou porque gosta. Então, a grande intenção é essa, identificar aonde que foi, qual que é a emoção envolvida por trás dessa depressão. É medo? É insegurança, é raiva, ódio, rancor. Identificado essa emoção negativa associada a esse distúrbio da depressão, quem foi a pessoa ou quem foram essas pessoas próximas a mim que por volta de 75% a 80% dos responsáveis, vamos falar assim, são os nossos pais, que eles têm a maior bagagem de conhecimento que nos passam na nossa infância. Então, a partir do momento que a gente identifica o distúrbio emocional associado a essa depressão e a pessoa responsável por ter passado esse distúrbio, esse medo, por exemplo, para mim, na minha primeira infância, é onde a gente faz de fato a terapia e ressignifica esse momento de uma vez por todas na vida dessa pessoa. Então, realmente é uma reorganização emocional. Sim, sim. Perfeito. E na hipnoterapia, né? Uhum. Que a pessoa... Explica mais um pouquinho pro pessoal, na da Obsta, que eu deixo a primeira entrevista do Rafael aqui, em que ele explica muito bem isso, mas podia dar uma palhinha aqui. Tá, vamos lá. A hipnoterapia é baseada na hipnose e na neurociência. É essa a minha formação, além de ter feito várias outras formações, como programação neurolinguística, constelação familiar, psicanálise, mas a que eu mais atuo, eu acho mais completa, eu identifico ela mais profunda, é a hipnoterapia baseada na neurociência. Pois bem, a grande intenção, uma das formas de se obter o resultado rápido, porque ela é uma terapia de grande impacto emocional, por isso que as pessoas conseguem superar isso. Eu falo assim, a hipnoterapia não é para a pessoa que tem dúvida do que quer na vida, vamos falar, se eu quero melhorar ou não. Não é para a pessoa receosa ou pessoa que tem medo, não. É para a pessoa decidida, pessoa que de fato quer superar esse problema dela. É dolorida a terapia? Não é agradável. Eu falo isso para todo mundo. Mas o que é melhor? Você ficar o resto da sua vida sofrendo dia após dia com esse distúrbio ou em questões de 2 horas de terapia, o meu atendimento é de 1h30, 2h30, 3 horas, depende muito, num local, sendo bem assistido com um profissional qualificado que sabe conduzir essa métrica de trabalho para você resolver isso de uma vez por todas. Porque eu falo para as pessoas, ninguém está vindo aqui, me procura na verdade, para tomar um chopp, para tomar um vinho. Ela vem porque ela está sofrendo com algo. Ela vem porque ela quer de alguma forma se libertar disso que
que machuca ela no dia a dia. Então, o meu papel é esse. Só que para eu atingir o resultado, através do processo de regressão, que é uma das formas muito efetiva da gente ressignificar isso, ela vai ter que sentir essa emoção que ela sente todos os dias. A minha terapia, Camila, como eu já falei, eu desenvolvo através do sentimento negativo que a pessoa carrega todos os dias. E o processo de regressão, pessoal, ela não tem nada a ver com questão de religiosidade, tá? Começa por aí. Ele é um processo natural da nossa mente. Está no nosso organismo, está na nossa mente, está no nosso corpo. Só que, vamos falar assim, de forma simplista, eu não consigo acessar as coisas que aconteceram na minha infância. Precisa de alguém para auxiliá-lo. Aí que vem o profissional. Isso. E aí que entra a hipnose com o processo de regressão, onde a gente vai identificar esses pontos principais, vamos falar assim, os pontos que mais machucaram essa pessoa, onde a gente desenvolve os cenários. E nesse cenário, eu falo assim, eu exemplifico o cenário como se fosse um diálogo que a gente está tendo aqui, onde estou eu pequenininho, apenas a criança minha que sofreu esse trauma e a pessoa que causou esse trauma nessa criança. Eu falo assim, a minha terapia, eu não trabalho com um adulto. Todo mundo sabe, se eu estou doente nesse momento da minha vida, muitas vezes a gente sabe, se uma pessoa é estressada, é só não me estressar, evitar a rotina que me estresse. Só que não existe essa possibilidade, não dá, a nossa mente não permite que a gente faça isso. Se eu sou depressivo, é só eu pegar e passear no shopping e comprar uma bolsa nova. Não é assim. Não é no shopping ou comprando uma roupa ou trocando de carro, fazendo uma viagem para a Europa, que vai sarar a depressão de ninguém. Não, gente, presta atenção. Ninguém nasce nesta vida para ficar entre biombos, não é verdade? Sim. Precisamos assimilar o golpe da vida. E quanto ao que o Rafael disse, nós sozinhos buscamos pequenas mazelas com baldes pequenos dentro de nós e precisamos do profissional para que ele pegue grandes baldes de muita sujeira que nós trazemos dentro de nós mesmos, não é? Sim. O exemplo que você está falando, eu também dou esse exemplo em consultório. Quando a gente nasce, eu falo para as pessoas que passam comigo, nós somos um copinho vazio. E com o passar dos anos, ainda a partir dos 4 meses de gestação dentro da barriga da nossa mãe, a gente já capta toda e qualquer emoção que a nossa mãe teve durante a nossa gestação. Por isso que é tão importante a gente ter, as mamães terem uma gestação mais tranquila possível, se alimentar bem, fazer exercícios adequados para aquele momento da gestação, sempre dialogar com o bebê. Porque a partir desse momento, dos 4 meses de gestação, Camila, todo e qualquer sentimento negativo já começa a cair nesse nosso copinho. A partir do momento que a gente nasce, durante até os 12, 14 anos de idade, é onde a gente capta toda e qualquer emoção positiva e negativa na nossa vida. Então, uma das funções do meu trabalho, o que é? Esvaziar a maior quantidade possível de lixo emocional que tem dentro desse copo. Para a partir daí, na própria terapia, a gente colocar coisas boas que essa pessoa quer ali em diante para a vida dela. E como a nossa vida é feita de altos e baixos, quando essa pessoa vier a ter algo que machuque ela, algum distúrbio, uma situação delicada na sua vida, como a falta ou o falecer de um ente querido, que é coisa que machuca qualquer pessoa, a partir do momento que essa dor caia nesse copinho, nesse espaço de lixo emocional que a gente tenha, eu tenho espaço suficiente para eu curtir, vamos falar de certa forma, essa dor, esse luto, mas que eu consiga ajeitar a minha mente para eu seguir a minha vida da melhor forma possível. Eu conheço o meu pessoal, eles vão estar falando assim, mas Camila, teve pessoas que tiveram uma infância doloridíssima, com pais terríveis ou ausência dos pais e cresceram fortes, plenas personalidades. É porque nós somos diferentes, meus amores, não é? Sim, sim. A gente sabe que tem. Agora, quanto ao luto, também bacana falar-se aqui. Muitas pessoas, nós estávamos falando nos bastidores, não é, Rafael? Sim, sim. Eu, de repente, lido com o luto de uma maneira, você de outra, Rafael de outra. Não existe
um tempo do luto para falar, parou, chegou, aqui parou o seu luto. Não. Então, você trata muitas pessoas com a depressão do luto? Sim. Só dando um ganchinho nisso que você tinha falado em relação ao tempo e sobre uma pessoa que sofreu tanto na infância, uma infância pobre e hoje é um grande líder, um empresário de sucesso, não sei o quê. Tudo bem. A grande questão, Camila, e que eu falo a gente como somos pais e para os pais que estão assistindo, a gente fica pilhado depois que a gente começa a entender um pouco essa questão que as crianças absorvem esses lados negativos. Mas o que eu falo, o que é? Não é porque aconteceu algo na minha infância que eu estou destinado a sofrer o resto da minha vida como um todo. Não é o fato que faz eu sofrer, mas sim como cada ser humano, no caso, cada criança, vai interpretar aquele momento. Uns se abalam, outros ganham força. A nossa mente, por mais que a gente estude, a gente não sabe nada dela. Essa é a verdade. O que existe são algumas ferramentas que possibilitam a gente acessar e de forma justa a gente consegue ajudar as pessoas. Agora, falando para a questão do luto, eu costumo falar assim, como eu acabei de comentar também, a morte de um ente querido, de um filho, de um marido, dos pais, seja quem for, é muito dolorido. E isso todo mundo vai sofrer. Não existe uma pessoa que não sofra pela perda de um ente querido. Mas é fundamental a gente curtir o luto, que nem eu falei. Todo mundo merece um momento de reflexão, um momento de se conhecer, de aprofundar mais sobre essas questões. Mas não existe um tempo, que nem você falou, não é uma regra, nossa mente ela é totalmente, não existe, não é uma receita de bolo, eu costumo falar, ela não vem pronta, então a gente tem que superar isso, e porque por mais que a gente ame uma pessoa, não é justo com nós mesmos que eu carregue a dor de um luto para o resto da minha vida. Mas e os depressivos que eu conheço, gente, eu conheço? Não vou falar mimimi, ou quem tem realmente a doença, mas parece que eles precisam daquilo, que aquilo alimenta eles. Sim, é a famosa bengala que eu acabei de falar. Muitas pessoas passam o resto da vida de luto utilizando esse luto como bengala para chamar a atenção das demais pessoas à sua volta, ou porque ficou sozinho, precisa de alguém sempre em volta, precisa de uma atenção a mais. Mas eu falo assim, a gente tem que quebrar essa bengala. Eu falo assim, não é falta de respeito, não é falta de amor, não é falta de compaixão, mas a gente tem que superar esse luto. E uma das melhores formas que eu conheço é a hipnoterapia, onde a gente vai, de fato, entender por que essa pessoa não consegue se libertar desse luto, você entendeu? Com muito respeito, com muita eu falo assim, sensibilidade que a gente tem que ter num momento de tanta dor, porque a gente tem que respeitar, a gente tem que se pôr no lugar do outro que está passando por isso. Que nem eu falei, ninguém fica doente à toa ou porque quer. E sim, são coisas involuntárias. Então, é um momento muito delicado, mas que a gente precisa se libertar, a gente precisa, de fato, superar esse luto. E até mesmo porque que eu duvido, uma pessoa querida nossa, que venha faltar, ela não vai querer que a gente passe o resto da nossa vida sofrendo por causa dela. Se essa pessoa realmente nos ama, quer o nosso bem, ela quer que a gente siga a nossa vida da melhor forma possível, sem esquecer ela, sem desrespeitar esse momento, essa passagem, esse luto, mas sim que a gente siga a nossa vida da melhor forma possível. Com certeza. Perfeito, meus amores. Então, em todos os momentos dessa conversa que tivemos aqui, basta querer. Você não vai amarrado, você não vai sob grilhões para um terapeuta, para um hipnoterapeuta, ok? E claro, deixo aqui o contato do Rafael para vocês. Rafael, foi um imenso prazer tê-lo. De acordo com o que vocês quiserem, Rafael voltará sempre para assuntos com pautas definidas, não é, Rafael? Vamos sim. Considerações finais? Mais uma vez, passa muito rápido esses 30 minutos aqui, na hora que começa a ficar legal, a gente tem que parar. Por isso que aqui o espaço é aberto para que volte. Mas mais uma vez, eu só tenho a agradecer todo o pessoal que acompanha a Camila nas redes sociais dela,
agradeço a Camila pessoalmente, toda a equipe dela, por essa oportunidade, por esse bate-papo descontraído, e espero que vocês tenham gostado e acrescentado alguma coisa na vida de vocês, pessoal. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!